A paz do Senhor, nessa palavra, Deus vai falar contigo. Amém? Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é gloriosa, ela é maravilhosa, porque vai falar acerca de um homem que orou. Mas talvez os irmãos falem assim: mas irmã Inês, ele era um sacerdote, ele orava. Sim, ele orava, como todos nós oramos. Mas aqui ele orou acerca pedindo um filho. Como que a irmã Inês sabe disso? Eu sei porque o anjo chega dizendo para ele: a tua oração foi ouvida, Zacarias. E se o que o anjo veio anunciar era acerca de uma criança, ele tinha orado, falado com o Senhor. Mas aqui a gente entende, lendo o texto, amados irmãos, que demorou para essa criança chegar. Demorou para Deus dizer: vai lá, anjo, e anuncia que agora eu decidi dar o filho que ele pediu. O texto não fala quanto tempo faz que ele pediu essa criança, que ele pediu um filho a Deus. Mas o texto deixa claro que a oração foi feita. E havia um pedido diante do Senhor. E neste dia, onde ele estava exercendo o seu sacerdote, porque estava na linhagem da família dele, e o nome dele foi escolhido para ali estar oferecendo e fazendo o seu trabalho de incenso na obra do Senhor. Ele estava ali fazendo o que tinha sido incumbido a ele fazer. Louvado seja Deus. E quando o anjo aparece e coloca do lado direito do altar ali do incenso, ele fica preocupado. Turba-se o coração dele e ele fica com temor. Louvado seja Deus. Mas o anjo, conhecendo o que ele estava sentindo ali e a maneira com que ele estava expressando, ele fala: não temas, eu não vim para um outro fim, eu vim aqui para te dar uma boa notícia. Eu vim aqui para falar para você que aquilo que você orou diante de Deus, ele decidiu te atender. Louvado seja Deus. E quantas pessoas têm promessas? Quantas pessoas já oraram diante do Senhor? E Deus chegou e disse: olha, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou cumprir, eu vou entrar. Mas essas pessoas estão desacreditadas. Assim como Zacarias, aqui nesse texto, ele estava desacreditado. Era como que se Zacarias estivesse dizendo assim: mas anjo, eu orei faz tanto tempo. Eu era novo quando eu orei. Eu tinha condição de fazer um filho. Eu tinha condição, aleluias, de gerar. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, a gente falando assim, até parece que fica, vamos dizer assim, uma expressão errada. Mas com certeza ele, como mentalidade de homem e como eu tenho mentalidade de mulher, era isso que ele queria dizer: Senhor, hoje eu não tenho mais condição física de gerar. Já estou velho. A minha esposa está velha. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós não entendemos, amados irmãos, algo que Deus quer realizar muitas das vezes através da nossa vida, para revelar o poder dele, para revelar a grandeza dele, para fazer aquilo que é impossível. Porque Deus, ele não entra numa guerra e numa batalha para que o nome dele não seja glorificado.
Ele só entra quando não há mais condição humana de resolver e fazer. Aleluia. E talvez você está vivendo essa situação, onde você olha e fala, minha mão não tem mais jeito. Eu não tenho mais condição de gerar. A minha esposa também não tem mais condição de gerar. Mas Deus chega exatamente no momento em que não existe condição na terra. Aleluia. E é exatamente neste dia que o anjo é enviado. Porque o nosso Deus, ele é grande, é poderoso de realizar e fazer o impossível. E Deus, quando ele decide fazer o impossível na vida de um homem e de uma mulher, ele deixa ficar ruim. Ele deixa ficar escasso. Ele deixa ficar numa situação aonde nós muitas das vezes até desistimos dos nossos sonhos. Zacarias tinha desistido. Zacarias não esperava mais. Zacarias estava ali, eu vou fazer o que me é incumbido, vou fazer aqui a minha parte e vou voltar para minha casa como todos os anos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mal ele sabia que Deus tinha preparado uma surpresa para ele. Surpresa na qual, que já não estava mais nem no coração dele, que era a oração e o pedido que ele tinha feito a Deus. E nós estamos vivendo este tempo, amados irmãos, em que muitos oraram. E as orações têm 10 anos, 15 anos. Mas o Senhor com esta palavra está falando, é no meu tempo, é na minha hora. E eu vou chegar no teu cenário justamente quando ninguém mais terá condição de fazer. Porque é assim que eu trabalho, é desse jeito. Eu só faço para que o meu nome seja exaltado. E foi assim na vida de Zacarias. E é assim na minha vida. É assim na vida daqueles que servem, naqueles que estão trabalhando na obra. Quando nós achamos que não tem mais jeito, Jesus chega e fala, tem jeito, porque eu sou a saída, eu sou a solução. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele chega e faz, e opera o milagre. Louvado seja Deus. Um milagre que a terra não teria condição de fazer. A medicina não tinha condição naquela época de fazer acontecer. Louvado seja Deus. Mas ele chegou e falou, vai lá, fala para ele que eu ouvi e decidi responder. Só que ele fala, não tem como. Não tem como, eu tô velha, ela tá velha, né, a minha esposa, e não tem condição. E ele não creu. Veja bem, amados irmãos, como que funciona diante de Deus. Ele orou e a oração dele foi aceita naquele dia. Deus não disse para ele que não iria fazer. Deus só não respondeu no tempo que ele queria que respondesse. E é assim conosco. Temos que orar confiando que a nossa oração chegou lá e que não chegou ainda porque não é o tempo de Deus na nossa vida. Zacarias aqui, quando o milagre dele chegou, ele disse, não tem condição, Senhor. Não tem condição. Minha mulher é avançada da idade. Mas o anjo Gabriel responde para ele assim, ó. Eu sou o anjo Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te, a dar-te estas alegres novas. Tinha novidade da parte do Senhor chegando na casa de Zacarias. Deus decidiu introduzir uma criança para alegrar ele, alegrar ela. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, ele não creu, ele desconfiou. Porque Zacarias aqui estava só acreditando no poder do seu braço, no movimento da sua mão. Zacarias, ele estava olhando para o seu corpo físico, olhando para a sua idade e dizendo, não tem condição. Louvado seja Deus. E talvez você, meu irmão, minha irmã, está olhando para a sua vida, para a sua história, para a sua casa, para a sua situação, para a sua força, para a sua sabedoria, para o seu entendimento. E você está dizendo, não tem mais jeito. Deus, ele não vai mais atuar, ele não vai mais agir. Mas nesta noite, com esta palavra, ele está dizendo, é no meu tempo, e eu vou agir, e eu vou fazer. E o milagre vai ser colocado na sua mão, crendo você ou não crendo. Aleluia. Porque você orou, e eu ouvi, e eu anotei, tem dia e tem hora para chegar a sua bênção na sua mão. Porque aqui, olha, a incredulidade de Zacarias não impediu o poder de Deus se revelar na vida da esposa dele.
mas ele pagou um preço. Qual foi o preço? O anjo disse: todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Porquanto não crestes na minha palavra, que a seu tempo hão de se cumprir. Deus está falando de tempo. Deus está falando de cumprimento. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite para nós? Que quando Ele fala, Ele cumpre. Que quando Ele fala, Ele opera. Que quando Ele determina algo sobre a vida de um crente, mesmo que ele já esteja descrendo, assim como Zacarias já não esperava o milagre dele, aleluia, Deus operou um milagre. Porque o nosso Deus não é um Deus que ouve a oração e diz que vai fazer e depois decide não fazer. Porque o nosso Deus não é menino, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não volta atrás. Diante dele não há variação. O nosso Deus é permanente. Ele é fiel àquilo que Ele determina sobre nós. E mesmo Zacarias não crendo, ele pagou um preço ficando mudo. Eu não sei qual é o preço que você está pagando, meu irmão. Porque Deus disse que iria fazer na sua vida e você não está mais esperando e nem crendo. Mas Deus está dizendo, vai ter o preço, mas vai também ter o cumprimento. Louvado seja Deus. E a gente sabe que ele fica mudo. Mas o texto logo em seguida fala que terminando os dias ali, em que ele estava cumprindo o seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, a sua mulher engravidou. E o cumprimento aconteceu. E ele recebeu a sua bênção. Amados irmãos, mesmo que esteja demorando, mesmo que já passou muito tempo, porque o texto deixa claro para nós que tinha se passado muito tempo. Mas Deus cumpriu. E na sua vida e na minha vida não é diferente. Pode passar os céus e as terras, mas a palavra do Senhor não passa, ela permanece para sempre. E Deus nessa noite está dizendo, eu vou cumprir tintim por tintim, vírgula por vírgula, ponto por ponto, acento por acento, letra por letra, tudo que foi falado acerca de você e para você, eu vou cumprir. A seu tempo eu vou cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Vou cumprir, é o que Deus está falando nesta noite. Amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Envie essa palavra para mais alguém. Abençoe mais alguém.